Hoje eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus 8, do versículo 1 em diante. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Quando nós falamos de lepra em nossos dias, nós não entendemos o que era a lepra no tempo de Jesus. O corpo apodrecia aos poucos. Feridas, erupções, purulentas, fedidas, tomavam conta do corpo daquela pessoa e se espalhava, a ponto dela ter que abandonar sua casa e de ir para o Vale dos Leprosos. E a sentença de morte era algo certo. Não existia tratamento naquela época. Só a misericórdia de Deus. Tem coisa na minha e na tua vida que precisa de cura. Mas para esta cura acontecer, precisamos desta misericórdia, clemência, compaixão e piedade de Deus. Porque nós não merecemos nada. E eu sei que tudo que recebemos não é por merecimento, é apesar de nós. E vemos aqui um homem que teve a coragem de ir até Jesus, porque ele ouviu falar deste Jesus, que salvava, que curava, que libertava, que operava milagres, sinais, prodígios e maravilhas. O seu coração se encheu de fé, e ele colocou a sua esperança neste encontro. Diz a Bíblia que Jesus estava sendo acompanhado por uma grande multidão. Não era um pequeno grupo, era uma grande multidão. Mas entre eles estava alguém que estava disposto a se render de verdade a Jesus, para receber aquilo que somente Ele podia dar. E ele sabia disso. E este é o segredo. Nós precisamos nos reunir aqui para nos render e para nos entregar, não parcialmente, mas totalmente, completamente, inteiramente, porque só Ele pode nos dar aquilo que nós precisamos. E a gente pede tanta coisa que nós não precisamos. Ele sabe do que precisamos. E muitas vezes Ele vai te dar, não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. E este homem foi lá, com uma sentença de morte sobre a sua cabeça. Afastado da família, abandonado pela sociedade, vivendo entre tantos que esperavam a morte, e apodreciam dia a dia. Mas ele tomou uma decisão de ir até Jesus. Você não sabe, ou não imagina o que pode acontecer na sua vida, quando você der um passo em direção a Ele. Porque Ele vai dar quantos passos forem necessários na tua direção. Ele quer fazer aquilo que você precisa que seja feito. Este leproso chega, e no meio de todo mundo, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo achincalhado, mesmo sendo desprezado,
Ele enfrenta aquela multidão para chegar até Jesus, porque os seus trapos, envoltos de imundícia, denunciavam que ele era leproso. O cheiro denunciava as suas feridas, as suas máculas. Mesmo assim, ele foi até Jesus. Jesus podia dizer: afaste-se de mim, você está leproso. Mas Jesus, Ele quer que nós nos aproximemos dEle, mesmo leprosos, mesmo cheios de feridas. Porque Ele quer nos curar. Ele quer nos sarar. Ele quer nos libertar. E aquele homem, ele tem a ousadia de dizer assim: se tu quiseres, podes me purificar. Jesus disse: quero ser limpo. Algo tão simples. Jesus tratava o complicado de uma forma simples. E nós tratamos o simples de uma forma complicada. Por que é que nós vamos facilitar se a gente pode complicar? Você diz: eu oro pelos outros, Deus ouve a minha oração, mas eu oro por mim, Deus não me ouve. Por que facilitar se você pode complicar? É só você crer. A partir de agora dizer: obrigado, Senhor, porque do mesmo jeito que eu oro pelos outros, e os outros são abençoados, a fé é a mesma, a autoridade é a mesma, e eu creio que eu também sou abençoado. Nós servimos a um Pai de amor, mas nós criamos os muros da nossa incredulidade. Mas por que facilitar se a gente pode complicar? Não posso, não consigo, não vai dar. Imagina se esse leproso fosse ouvir a sua alma. Não vai. Jesus não vai te atender. Ele nem vai olhar para a tua cara. Você é um leproso, você está condenado à morte. Mas Ele calou as vozes da sua mente e disse: não, eu vou até Jesus, o Jesus que cura, que sara, que liberta e que salva. Eu vou sair da presença de Jesus com o meu milagre. É assim que nós devemos vir para o nosso culto. Eu vou para lá, mas antes de receber eu vou dar, eu vou me entregar, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou bendizer o teu santo nome, eu vou te glorificar, eu vou te exaltar, eu vou te bendizer, não porque está tudo bem na minha vida, mas porque eu tenho um Deus que é por mim, que cuida de mim e que me abençoa. Amém. Quero ser limpo. Basta que digas apenas uma palavra. Lembra de Naamã? É só tomar banho no rio. Mas é algo tão simples, a ponto dele questionar: é só fazer isso? Não, o poder não está nas águas, o poder está na palavra do profeta. Depois vem o inimigo de novo e diz: poxa, tem tanto rio mais limpo, eu vou ter que me lavar no Bosteiro River. É o Rio de Bragança, é inglês para ficar chique. 7 mergulhos para acabar com o teu orgulho. Amados, Deus quer fazer algo poderoso na tua vida, que talvez até hoje você não tenha experimentado. Este ano é o ano da presença. Se você trouxer a presença do Senhor para a sua vida, nunca mais você viverá do mesmo jeito. Não dá para falar de feridas sem falar do amor de Deus. Eu
já fui muito leproso. Ainda tem algumas feridas na minha alma. Mas o Senhor tem derramado do bálsamo de Gileade. Este bálsamo não só anestesia, é um remédio que o mundo não tem. Ele cura, Ele sara, Ele liberta de verdade. E eu me lembro do quanto eu sofria por conta das minhas feridas. Complexo de inferioridade, desvalor, autodepreciação, autocomiseração. Eu tinha crise existencial. Era como eu vivia, por conta das minhas feridas. Sabe por que você faz o que você faz e por que você vive do jeito que você vive? É por conta de feridas na sua alma. Nós falamos de feridas no corpo, para podermos entender um pouco do assunto, para poder falar de feridas da alma. Se você permitir que o Espírito Santo te cure, você vai se agigantar diante deste mundo, e a tua luz vai brilhar, e você vai ser sal da terra, e você vai ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Não se conforme com aquilo que você tem vivido, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você tem experimentado. Não dá para falar de ferida sem falar do amor de Deus. Quando eu comecei a experimentar deste amor, porque só o amor de Deus cura, amados. A gente tenta buscar outros recursos, a gente tenta disfarçar as nossas feridas, a gente não quer falar sobre elas, a gente foge do embate. Mas as feridas estão lá. As feridas fazem muitas vezes você gritar, outras vezes fazem você falar demais, outras vezes fazem você guardar silêncio. Feridas. E quando Deus começou a me tratar, eu experimentei do seu amor. Eu posso falar para vocês sobre este amor. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, nos envergonha. Pelo nosso jeito de ser, pelo nosso jeito de pensar, pelo nosso jeito de sentir, pelo nosso jeito de se comportar. Todos os dias, o inimigo tenta te machucar. E o pior é que ele consegue. Em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na universidade, na academia, no futebol, no trânsito, na igreja. Todos os dias, o inimigo tenta nos machucar. E o pior é que ele consegue. Agora, a beleza do Evangelho está na revelação de que o curado cura e o sarado sara, e que Deus te chamou para você ser um agente de cura na vida dos outros. Você não vai ser um provocador de feridas. Sabe por que a gente não consegue se entender? É por conta de feridas. Quando não minhas feridas, suas feridas. Quando não minhas, suas, são nossas feridas. Se você entender que a nossa geração está doente, você vai compreender o propósito de Deus, que é primeiro de salvar. Primeiro Deus salva para depois curar. Tem gente que quer ser curada sem salvação.
Primeiro você precisa conhecer o Jesus que salva, para conhecer depois o Jesus que cura. Geralmente as feridas são escondidas, cobertas, tampadas, por conta da vergonha, por conta do desconforto. Muitos se enojam por conta das feridas abertas, purulentas, mas sem pensar na dor que o outro carrega. Já parou para pensar nisso? Que a gente fala das feridas do outro, mas a gente não fala da dor que ele carrega. E eu quero falar de você, das dores que você carrega. Eu falei de mim, dos traumas, dos complexos, dos tormentos, das crises de identidade, das crises existenciais. Você tem as suas e você precisa identificar para o antibiótico de Deus funcionar. Porque enquanto você ignorar o fato, você não vai ser curado. E às vezes dói muito ser tratado. Aquela casca, a casca engana. Você pensa que está tudo certo, que a ferida está cicatrizando, mas quando aquela casca é tirada, debaixo dela tem pus, a carne está podre, precisa ser feito ali uma asepsia, às vezes até um enxerto. Pessoas não se preocupam com o que causou a ferida naquela pessoa, mas se concentram apenas no nojo da sua aparência. Uma vez eu orei por um homem com lepra, um velhinho. Eu fui conversar com ele, ele pegou o dedo dele e fez assim, e jogou no chão. Eu falei: seu dedo, você jogou seu dedo, o dedo. Ele falou: está podre, eu não sinto nada, meu dedo está morto. Aí eu fui orar por ele. Quando eu coloquei as mãos nas costas dele, minha mão grudou, fez assim. Viu só como você fez cara de nojo agora? São os santos. Amados, nós precisamos tratar a hipocrisia do nosso coração, porque muitas vezes nós estamos mais doentes do que você pensa. Só que só o médico dos médicos, que é Jesus, sabe diagnosticar o nosso estado verdadeiro. Aí eu botei a mão nas costas daquele homem. Amados, eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Foi no começo do meu ministério. E eu orei por ele. Aquele homem foi curado, foi sarado, foi liberto, se converteu e começou a frequentar uma Assembleia de Deus perto da casa dele. Um senhorzinho que acredito que já está com o Senhor. Pessoas se preocupam com o que causou a ferida naquela pessoa, se concentram, não se preocupam com o que causou a ferida naquela pessoa, se concentram apenas no nojo da sua aparência, não se importam com a cura de quem sofre, da dor da ferida, do seu tamanho e da sua profundidade. Não se preocupam se a ferida está purulenta e infeccionada, se compromete o membro ou o corpo está febril, ou se a pessoa vai viver ou morrer. Ninguém está preocupado com as feridas do outro. Amados, quer ser curado das tuas feridas? Se preocupa com as feridas do outro. Ninguém está preocupado com a ferida do outro. Nós estamos preocupados unicamente com as nossas feridas. Por que você não ora pelo seu irmão?
O problema financeiro é dele. A tua vida financeira está boa. Por que você não ora pelos filhos do seu irmão que estão se perdendo? Porque os seus vão bem, obrigado. Por que você não ora pela cura da irmã? É porque você tem saúde. Então nós não estamos preocupados com a ferida dos outros, nós estamos preocupados com as nossas próprias feridas. E para Deus, isso não é ser igreja, porque a dor do outro tem que doer em você. E se a dor do outro não dói em você, você ainda não entendeu nada. A Bíblia diz que quando Jesus orava por alguém, ele sentia íntima compaixão. Diga comigo, íntima compaixão. Sabe o que é isso? Jesus se colocava no lugar daquela pessoa para orar por ela. Se colocava no lugar dela antes de orar por ela. Como se aquele mal estivesse atacando a sua própria vida. Sabe, a igreja dos nossos dias é uma igreja fria, insensível e indiferente. Nós não nos preocupamos com os outros. Você não sabe nem o nome de quem está do teu lado. Você não consegue abraçar 5 pessoas depois do culto. Você não consegue fazer uma boa ação durante a semana. Você não consegue estender a mão. Você não consegue mandar uma mensagem. Só se for de fofoca, de mentira, de intriga. Nós precisamos nos converter, gente. O avivamento vai acontecer para uma igreja convertida e não para uma igreja convencida. A igreja dos nossos dias precisa se converter. Todos os dias eu digo, Deus, eu quero me converter. Aí você fala, mas o senhor não está convertido ainda? Eu falo, tem área que eu preciso me converter, irmão. Porque eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Não tem ninguém aqui perfeito. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Às vezes eu vejo irmãos brigando e dizendo, pastor, a igreja é lugar de hipócritas. Sabe o que significa isso? A igreja é lugar de imperfeitos. Agora é um imperfeito julgando o outro imperfeito. É o feio falando do mal lavado. É o sujo falando do encardido. Ninguém está preocupado com as feridas do outro. Até que as feridas apareçam no seu próprio corpo, aí você se desespera, aí você vai dizer, ninguém se preocupa comigo. Ninguém me ajuda. Ninguém me estende a mão. Ninguém ora por mim. Ninguém faz nada. A nossa igreja precisa mudar a cultura. A cultura que deve reinar no nosso meio é a cultura do amor, onde nós somos uns pelos outros, onde nós oramos uns pelos outros, onde nós nos preocupamos uns com os outros. Feridas falam de um corpo que luta para combatê-las. Por quê? Porque ninguém aqui quer estar doente. Ninguém fica doente e diz, eu estou doente porque eu queria ficar doente. Não. O inimigo quer nos adoecer. O inimigo quer nos enfermar. Quando você fica doente, quando você fica enfermo, você fica fraco. Você não responde mais como você respondia. E é isso que o diabo quer que aconteça no meio da igreja. Uma igreja doente. Uma igreja fraca. E o Senhor está aqui para fortalecer a sua igreja.
Senhor está aqui para nos curar, sarar, libertar. O Senhor está aqui para nos abençoar. Concentre-se em Deus e não nas suas feridas. Uma das coisas que Deus falou comigo quando estava me tratando é: concentre-se na minha palavra e não nas tuas feridas. Porque eu só tinha olhos para as minhas feridas, eu só enxergava as minhas feridas, eu só enxergava quem me feriu, eu só enxergava quem me machucou. Mas quando eu comecei a olhar para a palavra, eu descobri o Jesus que eu não conhecia. Este Jesus quer se apresentar a você nesta noite. O que Deus vai fazer com você hoje? O que Deus vai fazer com as tuas feridas? Você permite que Deus tenha acesso total ao teu coração? Eu me lembro quando eu estava passando uma fase terrível no meu ministério. Meados de 2001, 2002. Entregamos o prédio. Não tínhamos condições de mantê-lo. Eu me lembro que eu era um pastor solteiro. Eu estava morando num porãozinho, 4 cômodos. E certas coisas me amargaram, me estragaram, me apodreceram. Só que eu não falei nada para ninguém, nem eu mesmo queria admitir. Um dia, 3 horas da madrugada, o Senhor me acorda. A minha barriga estava roncando de fome. Eu não tinha nada para comer. Eu me lembro que eu tinha ganho um tapete de crochê. É crochê? Que estava em um dos quartos. Não tinha nada neste quarto, a não ser um cesto de roupa suja para lavar. Eu fui para aquele tapete e pensei que ia orar uns 15 minutos. Comecei a orar por volta das 3 horas da manhã e terminei de orar por volta das 7 horas da manhã. O dia já tinha amanhecido. E naquele dia eu briguei com o Senhor, como Jacó brigou no val de Jaboque com o anjo. E algumas coisas começaram a brotar do meu coração. E eu comecei a dizer: Deus, eu fiquei magoado sim. Eu fiquei ferido sim. Eu fiquei aborrecido sim. Aquilo me machucou. Nenhum pastor da cidade me procurou. Ninguém me ofereceu ajuda. Não tenho ninguém do meu lado. E eu comecei a vomitar diante de Deus tudo aquilo que estava dentro de mim. Chegou uma hora que eu bradei no silêncio daquele porão. Eu disse: tá bom, Senhor, eu sei o que o Senhor quer. Eu libero o fulano, o cicrano, o beltrano, eu perdoo. E entendo, assumo que o erro estava em mim. Eu confesso os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Estas são as minhas feridas. Eu não aguento mais, Senhor. Me cura. Me sara. Muda a minha história, muda a minha vida. Me devolve a minha dignidade.
Aí eu dizia: eu amo o teu evangelho, eu amo a tua palavra, eu amo a tua igreja, tudo que o Senhor faz é perfeito, eu sou imperfeito. Me perdoa, Deus, pelo meu orgulho, pela minha arrogância, prepotência, soberba, vaidade. Amados, Deus estava me tratando. Eu fui para a moenda de Deus. E eu confesso aos irmãos que foi um dos encontros mais maravilhosos que eu tive com o Senhor. Doloroso para mim, mas curador. Nós tínhamos um irmão na igreja que se chamava Zé Luiz. Ele dizia: pastor, a gente não pode ficar sem igreja, vamos fazer a nossa ceia, nem que seja na praça. E eu tinha falado para ele naquela semana: Deus vai nos dar um novo lugar. Foi profético. Deus começou a me tratar, e não demorou muito, Deus nos deu um novo lugar. Amados, Deus, Ele quer curar você na sua vida pessoal, sentimental, afetiva, emocional, profissional, ministerial e espiritual. Existe uma unção de cura nesta noite. Quero ser limpo, ser curado, ser sarado, ser liberto. Depois que eu fiz esta oração, homens de Deus começaram a me procurar, pastores começaram a ir até mim. Para vocês terem uma ideia, a situação era tão delicada naqueles dias, que eu estava com 3 aluguéis atrasados, de um porãozinho que custava R$200. Aí o dono me procurou e disse: olha, temos 3 aluguéis atrasados, e se você não pagar até segunda-feira, eu vou precisar pedir a casa. Eu falei: tudo bem. Você não pode ser fatalista e dizer: e agora, Deus, para onde eu vou? Você diz assim: Deus, o Senhor está no controle de tudo. A minha vida está em tuas mãos. Sabe o porquê que a gente passa o que a gente passa? Deus está nos lixando, limando, ralando, esmirilhando. Diga: ai. Era sexta-feira. No sábado, nós fomos no encontro de pastores, na igreja do pastor Antônio, na Avenida Minas Gerais. Estava conversando com os 4, 5 pastores, alguém chegou, colocou algo no meu bolso. Eu nem dei atenção, porque eu achei que era um panfleto, propaganda, alguma coisa. E eu fui para casa, tirei o blazer, pendurei em um lugar improvisado que eu arrumei, e continuei confessando: Deus, eu sei que até segunda-feira, às 9 horas da manhã, um milagre vai acontecer. Aí, acordei na segunda-feira e comecei a orar cedo. E este problema não era o meu foco principal. O meu foco principal era glorificar, exaltar, bendizer o nome glorioso do Senhor. Aprenda isso. Buscar a Deus por conta de problema, dificuldade e luta não é o teu foco principal. O teu foco principal é louvor e adoração. Amado, isso abre o céu. Isso muda a nossa realidade, isso transforma a nossa vida. Aí, faltava lá uns 15 minutos para as 9 da manhã. E eu comecei a ficar assim, inquieto. Eu disse: Deus, o dono da casa vai chegar daqui a pouco, às 9 horas da manhã. E seja feita conforme a tua vontade. Aí uma voz disse: olha no bolso
do blazer. Eu disse: estou orando, não vou olhar não. Aí estou lá, 8:50. Olha no bolso do blazer. Falei: não vou olhar não. Vou continuar na minha oração, na minha busca. Quase 9 horas. Olha na bolsa do blazer. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma olhada. Porque 3 vezes pedi para eu olhar, eu já sei que é coisa do céu. Fui olhar, amados. Eu comecei a chorar. Porque ali estava os 3 aluguéis que eu tinha que pagar. O dinheiro para pagar os 3 aluguéis. E tinha mais R$400 que eu sabia o que eu tinha que fazer. Cheguei para ele e falei: olha, estou pagando os 3 aluguéis atrasados e estou adiantando mais 2. Aí eu liguei para um pastor amigo que estava lá. Eu falei: escuta, você viu quem colocou alguma coisa no meu bolso? Ele falou: não colocou, ninguém colocou nada no seu bolso. Se tivesse colocado no seu, eu tinha botado no meu também. Eu falei: você tem certeza? Aí liguei para um outro pastor, falei: o pastor, o senhor lembra? A gente estava conversando, naquela hora alguém botou alguma coisa no meu bolso, o senhor sabe o que foi? Ele falou: ninguém colocou nada no seu bolso. Se fosse colocar no seu, eu tinha colocado no meu também. Aí a Bíblia diz que nós recebemos a visitação de anjos como se fosse de homens. Sabe quando é que você vai ter suas maiores experiências com Deus? Às vezes não é quando Ele te dá alguma coisa, é quando você perde aquilo que você recebeu e não soube dar valor, não estava maduro o suficiente para cuidar daquilo. Eu conversei com um casal um dia desses, que estava se separando, e eu falava sobre isso. Pastor, por que meu casamento acabou? Eu falei: você não estava amadurecido para manter esse casamento. Não dá para você viver como se fosse solteiro. Você tem que entender que está casado. Não dá para fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Não tem casamento que aguente. Tudo muda depois que você casa. Não é assim, Du? Antes o Du mandava na própria vida dele. Agora ele não manda mais. Agora quem manda é Isadora. A mulher sábia é aquela que manda e não deixa o marido perceber. Diga aleluia. Não é assim, filho? Olha lá, tá vendo? É desse jeito. Casou faz 2 meses. Tá assim, mansinho. Aleluia. O que Deus vai fazer com você, o que Deus vai fazer com as suas feridas, diga: eu preciso deixar que Deus cure as minhas feridas. Posso falar algo para vocês? Neste episódio que eu compartilhei com vocês, eu só retardei o tempo de Deus. Talvez não era nem para eu viver o que eu vivi, mas eu precisava ter passado pelo deserto, pelo estreito, pelo aperto que eu passei. Quanto tempo suas feridas vão, em quanto tempo suas feridas vão consumir você? Porque elas vão te devorando e você não percebe. Você muda do vinho para a água. Você passa de pão para pedra. Em quanto tempo suas feridas vão consumir você? Não se trata só de algo físico, psicológico, emocional, mas se trata principalmente de algo espiritual. Entenda isso. Feridas na nossa alma tem tudo a ver com aquilo que é espiritual. O diabo, ele quer a pior versão que você pode oferecer, enquanto Deus quer a melhor versão que você pode oferecer. Este é o tratar de Deus.
Então não tem como você ser o que Deus te chamou para ser, se você não permitir que Deus trate as tuas feridas. Deixa Deus tratar você. Eu já levei pessoas no hospital que me deram tanto trabalho. Gritavam, esperneavam. Não queriam tomar uma injeção. Eu falei, toma aí, São Paulino. Salve o tricolor paulista. Qual é o teu time, Endel? Oh, meu Deus. Você tem medo de injeção, Endel? Não, tá vendo? Cabra macha, é nóis. É isso aí. Tem mais algum São Paulino aqui? Os que não falaram é porque tem medo de injeção. Palmeirenses? Valéria é palmeirense. Temos uma aqui. Nosso palmeirense oficial se calou lá atrás. Vergonha. Corintianos. Tivemos um jogão aqui em Bragança, né? Me disseram que foi um jogo legal. Me disseram assim, pastor, o senhor tinha que ter ido com a camiseta do Red Bull. Eu falei, mas por quê? Eu não entendi. Esse povo é malicioso. Mas de novo, os corintianos, liberta, Senhor, esses corintianos. O ministério de louvor pode subir aqui. Em quanto tempo as feridas estão consumindo você? Preste atenção. A gente está no fechamento dessa palavra, eu preciso que você preste atenção. Faz quanto tempo que as tuas feridas estão consumindo você? Consumindo o teu casamento? Consumindo a tua relação com o marido, esposa, relação com os filhos? Há quanto tempo estas feridas estão destruindo a sua casa? Destruindo os teus relacionamentos, destruindo as suas amizades, destruindo as suas alianças. Há quanto tempo estas feridas estão te destruindo? Destruindo tua vida financeira, econômica, material, destruindo os seus sonhos, os seus projetos. Há quanto tempo estas feridas estão acabando com você? Feridas que estão aí e começaram desde a sua mais tenra infância. Lá, você já provou o que era rejeição. Lá, você provou o que é desprezo. Lá, você provou o que é comparação. Sempre o filho da vizinha, ou teu primo, ou tua prima era melhor do que você. Desde pequeno você provou o que é ser ignorado. Desde pequeno você provou o gosto amargo do afastamento, do distanciamento, da ilusão, do isolamento. Desde muito cedo. Tem pessoas que não são bem-sucedidas na sua profissão porque deixaram de acreditar em si mesmas. Porque um dia ouviu, você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém, você não presta, você não serve para homem nenhum, você nunca vai ser feliz dentro de um casamento, ninguém vai te querer. Eu detesto você, eu te odeio. Eu tive atendimentos onde a pessoa disse, minha mãe dizia, maldita a hora que eu te botei no mundo. Eu devia ter te abortado. Você é a cara do teu pai, eu tenho nojo de você.
eu te amaldiçoo com todas as minhas forças. Quantas coisas foram ditas para nós, numa hora assim de raiva, de briga, de discussão. Mas palavras são sementes e elas nos aprisionam. Elas nos fazem reféns. E você precisa dizer nesta noite: eu perdoo minha mãe, eu perdoo meu pai, eu perdoo meu irmão, eu perdoo minha irmã. Nesta noite você vai precisar permitir que o Senhor cure a tua ferida. Senão o teu casamento vai acabar. Amém, Jana? É que ela está no celular, talvez esteja fazendo alguma coisa para a igreja, mas eu preciso da atenção de todo mundo aqui. E nós somos o exemplo para a igreja. Você não pode permitir que o diabo destrua a sua vida. Porque a boa obra que ele começou, ele é fiel para completar. Vai até Jesus e pede para ele te curar. O que as feridas fazem, preste atenção, te torturam emocionalmente. Porque você é do jeito que você é. O porquê dessa revolta, autoproteção. O porquê desse temperamento explosivo, essa ira repentina, estes palavrões, estas palavras impensadas. Porque você é do jeito que você é. Porque as feridas te torturam emocionalmente, elas causam dor. Você tem que assumir que dói, que você está sofrendo. As feridas te aprisionam espiritualmente. Esta é a explicação do porquê você faz o que você faz. As feridas nos aprisionam espiritualmente. Aí você pede: Jesus, abre a porta da minha prisão. Aí ele vai dizer para você: a chave está do lado de dentro. Quem trancou foi você. Quer sair deste lugar? É só virar a chave. Ela está na fechadura. A decisão está com você. Sai desta prisão espiritual. As feridas te isolam. Eu não quero ver ninguém. Eu não quero estar com ninguém. O teu lugar favorito é o teu quarto, trancado, sem ver a luz do sol. E se abrir, você reclama. Você se isola. Não quer estar com ninguém. Você se afasta de todos. Como que nós vamos pregar o Evangelho e salvar o mundo, se nós nos isolamos, nos escondemos? O diabo não pode nos tornar alienados. Não podemos perder o nosso tempo, porque o tempo é precioso e não volta atrás. A Bíblia diz que devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite logo vem. Jesus sabia a importância do tempo. As feridas te tornam impotente. Você não sabe como lidar com as situações. Você já abriu mão. Você já desistiu. As feridas te limitam. Você não acredita mais em você e você não acredita mais em ninguém. E esse é o teu discurso. As feridas roubam o teu potencial. Você não cresce mais, você não produz mais, você não desenvolve, você não acontece. Tua vida está travada. As feridas prolongam a sua dor. É por isso que você fala: você não está no meu lugar,
você não sabe o que eu estou passando, você não sabe como está doendo, você não sabe o que eu estou sofrendo. As feridas prolongam a sua dor. Você é convencido dentro de você que merece sofrer. Por isso que você alimenta esse sofrimento. Por isso que parece ser tão difícil dizer: quero ser limpo, seja curado. E naquela mesma hora o corpo daquele homem ficou limpo, purificado. As feridas te empobrecem. Você entra num circo de perdas e prejuízo. É por isso que a coisa não vai. E o pior de tudo, as tuas feridas te afastam de Deus. Eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de jejuar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de ir na igreja, eu não tenho vontade mais de nada. E quando esse espírito sai de você, pega alguém que está na tua família, alguém que está perto de você, aí começa com o mesmo discurso que você tinha. Preste atenção, não se afaste de Deus. Quando uma pessoa diz: não quero ir mais para a igreja nenhuma, ela está dizendo: eu quero me afastar de Deus. Porque é aqui que nós vamos ser curados. Não é lá na bodega de não sei quem, não é lá na balada, não é no bar da Zuleide. É aqui. É aqui que você vai ouvir o que você está ouvindo deste altar, que pode alcançar o teu coração se você permitir, e você vai ser curado, sarado, liberto e salvo. Porque o segredo está aí, amados, na esfera espiritual, no reino espiritual. Agora, feridas fala daquilo que você sofreu. Olha para quem está ao teu lado e diga: feridas fala daquilo que você sofreu. Mas cicatrizes fala do que você venceu. Fala de novo. Mas cicatrizes falam do que você venceu. Vamos ficar de pé. Faz uma oração comigo. Diga: eu entrego em tuas mãos as conquistas. Eu entrego em tuas mãos os fracassos. Eu entrego em tuas mãos os meus sonhos. Eu entrego em tuas mãos, me entrego em tuas mãos por inteiro. Usa-me para a tua glória. Faz em mim a tua obra, pois minha vida é tudo que eu tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Eu entrego em tuas mãos o meu choro. Eu entrego em tuas mãos o meu riso. Eu entrego em tuas mãos minha casa. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Aleluia! O Senhor conhece as minhas feridas. O Senhor conhece o meu passado. Assim como o Senhor conhece o meu presente e, acima de tudo, o meu futuro. Eu quero limpar o meu coração. Eu quero perdoar, Senhor. Aí você vai falar o nome agora de quem você precisa perdoar baixinho, ninguém precisa ouvir. Talvez seja a mãe, o pai, o vô, a avó, o tio, a tia. Talvez seja um vizinho, talvez seja um conhecido, talvez seja um amigo, talvez seja o marido, a esposa, os filhos. Diga: eu perdoo, Senhor. Hoje eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar.
Eu decido perdoar. Diga: diabo, você não tem mais poder de me escravizar nesta lembrança, neste passado. Você não tem o poder mais de me torturar. Você não tem mais o poder de impedir as bênçãos de Deus na minha vida. Porque eu entendi que perdão não é um sentimento, é uma decisão. E eu decido perdoar. Por mais que doa, meu irmão, por mais que doa, minha irmã, abra a boca profeticamente aí no teu lugar e diga: eu decido perdoar. Aí você fala o nome da pessoa bem baixinho, ninguém precisa ouvir. Diga o nome da pessoa: eu perdoo o fulano de tal. Eu perdoo, Senhor, a fulana de tal. Eu perdoo. Eu limpo o meu coração. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Aí você vai dizer: agora eu estou livre. Cura minhas feridas, Senhor. Me sara, Senhor. Muda a minha realidade, Senhor. Em nome de Jesus. Diga comigo assim, igreja. Feche seus olhos aí no seu lugar. É momento de cura, é momento de entrega, onde o Espírito Santo vai fazer algo poderoso aqui nessa noite. Cadeias estão sendo abertas agora. Você decidiu dar um passo para fora dessa dor. Você resolveu sair dessa dor hoje em obediência à palavra, amém? Os intercessores agora da casa, eu quero que você se coloque em oração. Comece a orar em línguas aí no seu lugar. Os pastores, o presbitério, levanta um clamor aí no seu lugar. Porque agora é hora, é tempo de libertação para as nossas vidas. Toda dor agora vai caindo por terra. Porque você vai fazer essa oração comigo. Você vai declarar bem forte isso agora. Senhor Jesus, eu te peço, entra em cada área da minha vida que necessita de cura. Visita agora as lembranças do passado que ainda trazem sofrimento, as palavras que feriram, as rejeições, as perdas, os traumas e decepções. Pelo poder do teu sangue precioso, cura minha história, Senhor. Cura as minhas emoções e os meus sentimentos. Cura as feridas da infância, da adolescência e da vida adulta. Cura aquilo que eu não consigo expressar em palavras, mas o meu coração sente. Senhor, hoje eu renuncio, em nome de Jesus, toda mágoa, todo ressentimento, todo ódio, toda tristeza profunda, toda culpa, todo medo, ansiedade, insegurança e falta de perdão. Eu renuncio agora toda palavra negativa que foi lançada sobre mim, toda mentira que me fez acreditar que eu não sou digno do amor do Senhor. Eu renuncio toda influência espiritual que não vem do Senhor e todo vínculo de dor, de dependência emocional, de opressão, de sofrimento. Eu declaro que pertenço somente ao Senhor. Agora, Senhor, eu escolho perdoar. Eu escolho ser livre e coloco em liberdade, através do perdão, as pessoas que me feriram, conscientemente ou não. Eu perdoo aqueles que me decepcionaram, que me abandonaram, que me traíram. Eu perdoo a mim mesma pelas minhas decisões tomadas, pelos erros que eu cometi, pelas palavras duras que eu lancei sobre mim. Jesus, eu peço agora a graça da reconciliação. Reconcilia-me comigo mesmo, com a minha história,
com as pessoas da minha vida e, sobretudo, eu me reconcilio com o Senhor nessa noite. Restaura os meus relacionamentos. Aonde houve divisão, traz unidade, em nome de Jesus. Aonde houve silêncio e afastamento, traz diálogo e aproximação. Aonde houve dor, derrama, Senhor, do teu amor. Espírito Santo, enche agora todo o meu ser com a tua paz, com o teu consolo, com a tua presença curadora. Que o amor de Deus, incondicional, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo perdoa, inunde agora o meu coração e transborde, para que aqueles que convivam comigo sejam alcançados por esse amor. Pai querido, eu declaro que eu sou livre. Eu declaro que eu sou livre. Eu sou curada. Eu sou restaurada. Agora eu quero que você abrace a tua esposa onde você está. Abraça a tua esposa, teu esposo. Aí você vai dizer para ela assim: eu quero ser um instrumento de cura na sua vida. Eu quero ser um instrumento de cura em sua vida. Eu quero ser um instrumento de cura em sua vida. Abraça o teu marido, abraça a tua esposa. Abraça os teus filhos que estão aí com você. Aí diz para os teus filhos: eu quero ser um instrumento de cura na sua vida. Diga para cada filho, olhando nos seus olhos: eu quero ser um instrumento de cura na sua vida. O diabo não vai destruir os nossos casamentos. O diabo não vai destruir as nossas famílias. O diabo não vai destruir o nosso testemunho. O diabo não vai destruir o projeto de Deus para nós. O diabo não vai destruir os teus sonhos. O diabo não vai destruir a boa obra que já começou. Oh, recalabababarraço, Espírito Santo, eu te peço perdão. A esposa vai dizer: eu te perdoo. Agora você, a esposa, vai dizer: eu te peço perdão. Eu te perdoo. Faz isso. Aí você diz assim: eu quero sair daqui zerado nesta noite. Aí você vai fazer assim, vai pisar na cabeça do diabo. Amém? Deus abençoe. Amém?